Maria e José. Interessante nós dizermos isso. Nossa família é da Sagrada Família de Nazaré. Irmãos e irmãs, se tem algo que poderíamos dizer, o nosso tendão de Aquiles, o nosso ponto fraco, é a nossa família. A nossa família é o nosso maior tesouro, mas também nós sabemos, muitas vezes, o lugar onde nós muitas vezes choramos, sofremos. Você já percebeu como a família é o lugar mais importante para nós, na vida das nossas relações humanas? Mas é também o lugar onde normalmente nós mais machucamos e somos machucados. Como é possível isso? A família tão especial e preciosa para nós, ainda assim é o lugar onde nós muitas vezes nos ferimos e ferimos também aqueles que nós tanto amamos. A família é o lugar que nós tantas e tantas vezes pedimos a Deus a paz, a felicidade, a alegria. Acho muito interessante quando eu pergunto muito para as famílias na hora da bênção da casa: o que você quer pedir à família? Pedem a paz, pedem também saúde, pedem a união na família, a alegria da família. Mas aqui existe um perigo, irmãos. Imaginarmos que a nossa família, para ser uma família feliz, seja uma família absolutamente sem nenhum problema. Imaginar que paz na nossa família significa não ter dificuldades. Por vezes tenho a impressão que as pessoas pedem isso na hora da bênção: a paz para a nossa casa, porque, padre, as coisas aqui são difíceis, nós temos problemas. Pedir a paz para a própria família seria como que pedir a ausência de qualquer dificuldade ou problema. Isso é um erro. Porque se nós olharmos para a Sagrada Família de Nazaré, nós veremos uma família muito feliz, evidentemente onde reinava a paz de Deus, mas uma família com sofrimentos. Repito, nós por vezes queremos uma família sem problemas, mas não foi assim com a Sagrada Família de Nazaré. Se nós formos olhar a Sagrada Família de Nazaré, já o namoro, o noivado de José e Maria já tiveram seus problemas. Lembrem que José era noivo de Maria, e num belo dia chegou e encontrou sua noiva, um dia que foi visitá-la, grávida. Seu noivado passou por uma profunda crise. José chegou a romper com Maria, rompeu o noivado, porque, claro, evidentemente, José não poderia imaginar que Maria ficaria grávida do Espírito Santo. Ficou profundamente decepcionado com aquela situação, rompeu em segredo, é verdade, porque se tivesse espalhado que Maria estava grávida de outro, Maria poderia ter sido apedrejada. Mas rompeu. Eu nem consigo imaginar exatamente o que aconteceu, mas imagino a profunda tristeza de José ao ver Maria naquela situação, e a profunda dor de Maria, sem conseguir explicar direito o que estava acontecendo. Primeiro grande problema que a Sagrada Família passou foi antes mesmo de Jesus nascer. Já estava na barriga de Maria, ela já havia concebido do Espírito Santo, mas Jesus nem havia nascido ainda, e José e Maria romperam. José, diz a Escritura, decidiu deixá-la secretamente, em segredo. Mas veja, depois apareceu um anjo e disse a José: José, ela realmente está grávida do Espírito Santo. E José voltou
E então se casou com Maria. E Maria, ainda grávida com José, continuaram encontrando problemas, dificuldades. Foram para Belém, o lugar onde deveriam se inscrever para o recenseamento. E Maria grávida, prestes a dar à luz. Imaginem vocês os quilômetros todos que eles caminharam. Maria grávida estava certamente com o peso. As mulheres que são mamães já sabem disso, claro. A dor que sentia nas costas, dor nas suas pernas inchadas, talvez até mesmo enjoos. E Maria estava lá, numa terra desconhecida, não tinha amigos. Estava em Belém com José, José preocupado, batendo de porta em porta, e não havia lugar para eles. Imaginem o lugar que eles encontraram para que acontecesse o grande nascimento de Jesus. Foi um estábulo. Eu fico pensando o quanto Maria e José sonharam com o dia do nascimento de Jesus. O quanto eles esperaram Jesus nascer e de repente se veem num coxo de animais, um lugar sujo, certamente com cheiro dos excrementos dos animais, um lugar que nós diríamos talvez não seria digno do nascimento de uma linda criança, quanto mais do menino Deus. Pensem, compreendam os problemas todos que tiveram Maria e José para o nascimento de Jesus. Mas não parou por aí. Lembre que logo que Jesus nasceu, Herodes, o rei Herodes, decidiu matar Jesus, o menino Jesus, porque havia a profecia que Jesus seria rei, e ele não queria perder o seu trono, mandou matar o menino Jesus. E aconteceu uma matança naquela região. Todas as crianças menores de 12 anos, vocês imaginem, as lindas crianças que nós temos, como aqui hoje, serem assassinadas por causa do menino Jesus. Imaginem já o sofrimento de Maria e José, sabendo que crianças inocentes estavam morrendo por causa de Jesus. E tiveram que fugir para o Egito, uma terra ainda mais desconhecida. Eram pobres, mal tinham com que se sustentar, partiram como que sem rumo para o Egito. Ali estava a Sagrada Família de Nazaré, uma família feliz, com certeza, mas com muitas dificuldades e muitos problemas. E sabe Deus quantos outros problemas aconteceram? Porque depois a Escritura dá um pulo e passa para os 12 anos de Jesus que nós ouvimos hoje. Maria e José vão para Jerusalém, para o templo, e na volta perdem o menino Jesus. Isso acontecia porque na época havia caravanas para crianças. Então as crianças andavam juntas. José e Maria deixaram Jesus na caravana, seguiram, caminharam um dia, e quando foram ver na caravana, Jesus não estava mais lá. Imaginem o sofrimento de José e Maria, a angústia em não saberem se Jesus estaria vivo ainda, se teria se perdido, se teria passado fome, se teria talvez até mesmo sofrido, como naquela época acontecia, roubavam até jovens crianças para serem escravos. Voltam cheios de angústia, de preocupação, e encontram Jesus no templo. Repito, quantos outros problemas a Sagrada Família de Nazaré teve? A Sagrada, a Santa Família de Nazaré, a família que é um exemplo para todos nós. Uma família santa, feliz, com a paz de Deus,
e com muitos problemas. Se nós olharmos para as nossas famílias, irmãos, quando nós pedimos a paz, a união nas nossas famílias, não imaginemos que isso signifique que nossa família não terá problemas, que não haverá desentendimentos. Assim como houve um certo desentendimento, ou seja, José não entendeu, foi um desentendimento. Assim como houve um desentendimento com Jesus, não entenderam o que estava acontecendo, e diz a Escritura, Maria guardava todas as coisas no seu coração, porque não entendia tudo. Sofrimentos, angústias, dores, problemas, assim como a sua família e a minha têm. A lição da Sagrada Família de Nazaré não é de que não teremos problemas se formos santos na nossa família. A lição da Sagrada Família de Nazaré é a capacidade de amar como Deus ama e superar os problemas, dificuldades e sofrimentos que encontraram. José amava muito Maria, abandonou-a por um desentendimento, mas a força do amor de Deus nele foi tão grande que ele conseguiu superar este desentendimento. Imaginem o quanto José e Maria amavam Jesus, mas num dado momento se desentenderam, não entenderam o que estava acontecendo, onde estava Jesus, o que Jesus estava fazendo no templo. A força do amor de Deus neles foi capaz de superar todos os obstáculos, as fugas para o Egito, os sofrimentos que eles tiveram. O que nós precisamos pedir, amados irmãos, é esta força do amor de Deus, que vai fazer com que nós sejamos capazes de superar os desentendimentos da nossa família, os problemas e sofrimentos da nossa família. Sua família passa por problemas. Você está passando por um problema financeiro na sua família? Bem-vindo ao Brasil. É assim mesmo. Não significa que você não pode ter paz e felicidade na sua casa. Seu matrimônio, talvez o seu matrimônio está com desentendimentos. Faça como José e como Maria, se entreguem à oração e ao amor de Deus. Dobrem os joelhos, e talvez um anjo não apareça a você, como apareceu a José, mas talvez o próprio Deus vai colocar no seu coração um amor tão grande pela sua esposa, pelo seu esposo, que você consiga superar este desentendimento. Você está com problemas com seus filhos, com seu filho, sua filha? Para você talvez seu filho, sua filha se perdeu, como José e Maria perderam Jesus, e talvez a perda para você foi pior, porque você perdeu seu filho e sua filha para o mundo, para o pecado. Faça como José e Maria, que certamente voltaram rezando em oração, se uniram. Pai e mãe, em vez de brigarem e discutirem pelo filho que está se perdendo na droga, na violência, que está se perdendo talvez nas ilusões do mundo, se unam mais em oração. Rezem mais juntos pela conversão dos seus filhos. Eu não sei, e de verdade nem importa qual seja a situação da sua família, mas você e eu precisamos, como a Sagrada Família de Nazaré, buscar a força deste amor tão forte, tão grande, que nos faça vencer e superar os problemas mais difíceis que nós encontrarmos. Eu quero acreditar que você não tem problemas tão difíceis como José e Maria. Quero acreditar que você nunca precisou fugir para um deserto e pessoas e crianças inocentes morrerem por sua culpa ou culpa de sua família. Se eles conseguiram superar, você e eu também conseguimos, com a mesma graça de Deus que estava sobre José e Maria. Hoje nós queremos fazer uma oração
sobre todas as nossas famílias, por todas as nossas famílias. Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante, que você colocasse a mão no seu coração,